Olá, gente, eu sou o Michael, trabalho aqui na Day Trading Academy com o Marcelo e nós estamos aqui no final da segunda semana de junho já e nós temos uma retrospectiva para você, todos os eventos que talvez tenham impacto nesse nosso mundo de investimento. Vamos lá! Bom, ações dos Estados Unidos subiram muito na segunda-feira, investidores ainda na euforia dos ganhos na área de emprego que nós detalhamos semana passada. A média de ganho dos índices principais na segunda-feira na segunda-feira foi em 1,4%. S&P 500 ficou positivo para o ano, embora apesar do coronavírus, né, Nasdaq alcançou novo alto histórico. A gente só está no início da recuperação e já temos esse otimismo. Então, economia se recuperando? Acho que sim, né? Daí na terça-feira ações tiveram um dia misto, Dow e S&P 500 baixando e Nasdaq ganhando. Na quarta-feira o Nasdaq abriu acima de 10 mil pela primeira vez na história do mundo. Apesar do coronavírus, e Nasdaq tem ganho 11,6% em 2020. Desde as profundezas de março tem subido 25,9%. Enquanto isso, o Dow e S&P 500 deslizaram pelo segundo dia. A quinta-feira apresentou uma queda muito grande, reagindo a notícias de novos casos do vírus em vários lugares. Parece ser o início de uma segunda onda desse vírus, né, que tem repercussões interessantes, vai ter essas repercussões interessantes perante o mercado. O Dow perdeu 6,9%, cara, mas parece coisa de pessimismo, né, de coisa ruim, mas se você investe da maneira que nós ensinamos aqui na Day Trading Academy, cara, foi um dia maravilhoso. Só utilizando um contrato deu para ganhar $2.500 nesse dia simples, caramba. S&P 500 perdeu 5,9%, porém ainda fechou 2 pontinhos acima de 3 mil, manteve esse nível, e Nasdaq mergulhou de volta abaixo de 10 mil, perdendo 5,3%. Sexta-feira deu uma subida de mais de 1%, né? Razoável. Porém, todos os índices principais dos Estados Unidos, devido a essa queda enorme, quinta-feira encerraram bem baixos para a semana, maiores declínios percentuais desde as quedas de março. Dow perdeu 5,87% na semana, S&P 500 caiu 5%, de volta para território negativo para 2020, depois de brechar por cima de par, mas logo vamos conquistar de vez, eu creio, eu tenho certeza, e Nasdaq deslizou 2,3% para a semana. Ações mundialmente um pouco mais altas na segunda-feira, 42% acima das profundezas de março, né? Poxa, que recuperação já, né? E ainda ressalto que ainda temos muita recuperação para vir. Países e economias estão começando a sua reabertura, só tem para melhorar agora. Isso se deve em grande parte pelas boas notícias de emprego nos Estados Unidos, que tem essas repercussões para o mundo inteiro. O índice MSCI, que junta 49 mercados do mundo, né, fica só 7% abaixo de um novo recorde, né? Otimismo, eu tenho esse otimismo. Ações europeias na quarta-feira caíram pela terceiro dia. Em seguida, houve um ressurgimento de pessimismo enquanto o mundo esperava resultados da reunião da Reserva Federal. Vamos ter esses momentos, apesar do otimismo em maior escala, esses momentos de agora está chegando a reunião da Reserva Federal, o que será que eles vão dizer? E aí o mercado vai reagir. São oportunidades, gente. Analistas preveem uma queda de 6% no PIB do mundo. A reserva retornou uma perspectiva de muita cautela
cautela, né? Pessoas, investidores querem um avanço, né? Um salto, mas retornaram cautela. Então, isso deprimiu os mercados um pouco. Isso juntado com o que parece as premissas de uma segunda onda do vírus, deprimiu os mercados em média 4% na quinta-feira, na pior queda mundialmente, quer dizer, desde os mergulhos de março, né? Foi queda de quase 7% nos Estados Unidos, mas só 4% no resto do mundo. Claro que o fluxo de dinheiro, então, foi em direção à segurança, principalmente em títulos. Foi o primeiro. Interessante que metais preciosos subiram no mesmo dia. Quer dizer, baixaram no mesmo dia. Interessante isso, né? Foi o primeiro dia negativo para a Ásia depois de 10 dias de subida. Mercados europeus também muito mais baixos. Para a semana, a Espanha perdeu 8%, com a Alemanha e França logo atrás, tipo 7,6% e 7,8% negativo para a semana. Suíça teve melhor semana ruim, foi semana ruim, mas teve melhor semana ruim, viu? Só perdendo 4,2%. Istambul, nem sei categorizar, né? Ficou quase inalterado e Rússia perdeu 1,8%. Só para destacar essa diferença regional e também resultado da economia da semana. Das Américas mais baixos, porém perdendo menos que a Europa e os Estados Unidos. Pior foi Colômbia, que baixou 5,2%. A Bovespa, Brasil, quase que teve a semana melhor, perdendo só 2%. E Santiago, Chile, venceu da região, perdendo só 1,3%. Da Ásia, por maior parte, mais baixos. Tailândia teve a semana pior dos piores, caindo 3,8% da região, né? Hong Kong 1,9% negativo, China 0,9% negativo, esses dois enfocam, mas o ganhador da região esta semana foi Filipinas, o único país em foco essa semana que conseguiu subir e ganhou 0,2%, né? Quer dizer, 2 milhares. Caramba. Não, milésimos. Puxa, palavra. Né? Para Bitcoin, parece que a divisão há 4 semanas, né? Divisão no meio, né? Mesmo trabalho para ganhar um Bitcoin, agora só ganha meio Bitcoin, forçando mais escassez no mercado, não teve resultado de aumentar o valor percebido. Bitcoin perdeu 1,5% essa semana. Eu tenho que esperar. Fui embora. Bitcoin perdeu 1,5% esta semana, encerrando em 9.442 dólares e 85 centavos por cada moedinha digital. Vale ressaltar os números bons de emprego nos Estados Unidos, né? É bom. Você faz postagem no Facebook ou alguma coisa assim, poxa, eu arrasei nesse negócio. Aí você volta e lê depois. É a mesma coisa que esse número de emprego. Precisamos celebrar, tá? Desemprego tinha, e não somente para os Estados Unidos, para o mundo, né? Desemprego tinha baixado a menor nível em 50 anos em fevereiro, só 3,3%. Quem não tem trabalho é porque está entre trabalho ou não quer trabalhar, viu? Pelo menos nos Estados Unidos, o coronavírus matou muitas vagas e desemprego saltou para 14,7% em abril. Desculpa. E a previsão para maio foi de 20% de desemprego, né? Mas a surpresa foi que ao invés disso o número caiu a 3,3%, né? Melhorou a situação em vez de piorar tanto. Mas mais empresas e negócios estão no processo de reabertura, então se esperam números ainda melhores para junho, vamos ver, né? Apesar desta esperança, há muito território entre os 3% de fevereiro e os 13% que estamos atualmente, né? De desemprego. A previsão da Reserva Federal é para desemprego permanecer acima de 9% até o fim de 2020. Né, parece razoável, mas e a economia também, a previsão é de encolhimento de mais de 6%. O número de novos desempregados na semana retrasada foi pouco mais de entendeu? Que só temos a semana retrasado, só temos esses números. Aí para a semana que vem vamos ter os números desta semana que acabou de passar agora. Então, o número de novos desempregados na semana retrasada foi pouco mais de 1,5 milhão, uns 17% menos que 1,8 milhões a semana anterior. Então, ainda fica alta
ainda fica alto o número, né? Ainda está aumentando o número de desempregados, mas o número está cada vez mais, o acréscimo está cada vez mais diminuindo, que é bom. Porém, a reserva ainda não abaixou taxas principais de juros a zero, né? Se comprometeu a continuar o ritmo atual de estímulo até que a crise financeira se resolva. Disse que não haveria acréscimos nos juros pelo menos até o fim de 2021. Né? Muitos acreditam que nem em 2022 não haverá acréscimo. E se tiver um grande surto, um grande salto, né, na economia, se melhorou muito, como é que eles sabem disso? Como é que eles podem dar essa previsão? Parece muito pessimismo isso. Eu quero a minha vez com esta bolinha de cristal, né, que se alega enxergar 2 anos e meio do futuro. Poxa, não sei se emprestam, ou se eles mantêm uma caixinha por aí, só eles que podem usar. Claro que a fuga de risco, a segurança, né, fuga desde risco até segurança deprimiu rendimentos de títulos, com a reserva nem contemplando a ideia de juros negativos. Alguns analistas acham que para manter os juros positivos no mercado aberto de títulos, entendeu? Terá que haver alguma espécie de controle da curva entre títulos de curto e de longo prazo. Isso é anátema aqui para nós de mercado livre nos Estados Unidos, desde que a mão invisível do mercado ajuste os preços. Mas de vez em quando haverá esse negócio com alguns instrumentos, por exemplo, o mês passado, com futuros que vencem cada mês, né, que vão negativo. Vai ser interessante, mas para manter esses títulos positivos, quem sabe que alguém está dizendo que talvez haja controle. Puxa, a gente não gosta disso não. Deixa o mercado fazer o que os compradores e vendedores naturalmente querem fazer. O título de 10 anos perdeu essa semana 7 pontos base para ficar em 0,67%. Caramba, é pouca coisa, né? Lembro-me dos dias que uma conta poupança no banco ganhava 4% ou mais, né? Parece uma conta de fadas. Agora eu digo para meus filhos, eu me lembro do dia quando você deposita dinheiro no banco e era um investimento. Não, eles não tem isso agora, né? Ministério da Economia brasileiro aumentou por 24% a previsão da dívida anual, né, a ser incorrida em 2020 para 709 bilhões de dólares. Mês passado eles já disseram, a gente vai acabar endividado para este ano, e agora aumentou a previsão dessa dívida 24%. Poxa, né? O Brasil está tendo dificuldade agora. Indicadores técnicos da divisa dólar-euro apontam ao euro ganhando força contra o dólar, com um possível aumento de 6% até o fim de 2020. A esse nível seria $1,20 cada euro, né? No momento o euro está em $1,12, né? Eu verifiquei faz poucos minutos. Petróleo subiu na segunda-feira a $40 o barril, né? Depois que o OPEP e aliados chegaram a um acordo de continuar a produção bastante reduzida, pelo menos até o fim de julho. Boas notícias de recuperação a consumo normal, quando a China divulgou que suas importações de petróleo bruto subiram a uma alta histórica em maio. Só o México disse que aguenta só até o fim de junho e daí vai ter que aumentar a sua própria produção. Vai ter mais que isso, eu acredito, no fim de junho, 9 bilhões de dólares. Mês passado eles já disseram, a gente vai acabar endividado para este ano, e agora aumentou a previsão. Muito tempo não. Tem suas próprias economias, quem tem que sobreviver, né? Petróleo sofreu junto com o resto do mercado financeiro mundial na quinta-feira, perdendo em média 8,1%. E aí todas essas medidas de reduzir a produção vão para fora, e o preço baixa de novo. Depois de 6 semanas consecutivas de ganho, o petróleo caiu esta semana. Petróleo muito mais baixo esta semana, mas eu creio que seja só um reajuste, viu? Retrocesso depois da euforia inicial da subida, da recuperação daqueles preços negativos, viu? Minha opinião é que vai continuar a subir, e talvez agora seja um momento de oportunidade para quem quiser arriscar, né? Faça a sua própria pesquisa, viu? A WTI dos Estados Unidos esta semana perdeu 9,1% para $36,26. Brent
Poxa, caiu muito, 16,7% negativo, e encerrou a semana no mesmo preço de WTI, $36,26. Quando foi a última vez que nós vimos isso? Né? Nunca, né? Brent sempre fica mais caro que WTI. Talvez seja uma oportunidade meio propícia, né? De novo, faça sua própria pesquisa. Ouro respondeu positivamente à divulgação na quarta-feira que a reserva vai manter os juros inalterados. Ouro e prata ganharam essa semana. Ouro 2,7% positivo para 1.731 centavos por onça. E prata só ganhou 0,5% para $17,59 por onça troia. Na categoria de reações absolutamente absurdas em resposta ao homicídio de George Floyd, morto por um policial de joelho no seu pescoço, uma maioria do concílio da cidade de Minneapolis, né, a cidade onde aconteceu, votaram a dissolver as forças policiais na cidade. Doidos. Claro que um policial, né, fez coisa absurda, horrível, né, mas isso não implica na necessidade de tirar todo o policiamento da cidade. Aí sim, criminosidade vai aumentar. Poxa, caramba, né? Produção industrial alemã caiu quase 18% em abril, pior declínio já registrado, mas isso é de se esperar com o coronavírus, né? Banco Central alemão prevê um encolhimento de 6,3% para o ano, caso já tenhamos visto o pior da crise, viu? Só se vai recuperar desse ponto, né? Se vai ser só esta perda, se tiver segunda onda, então vai piorar a situação. Talvez a Reserva Federal dos Estados Unidos empreste sua bolinha de cristal, né? Dá para ver 2 anos e meio no futuro, viu? Os Estados Unidos oficialmente está em recessão. Perda no PIB por pelo menos 2 trimestres em seguida, encerrando a maior expansão econômica na história do país desde 1854. O acréscimo durou 128 meses, rompendo o recorde anterior de 120 meses entre março de 91 e março de 2001, que foi o dot-com boom, né? Que é aquele hiperânimo sobre todas as possibilidades da internet. Você tem um dot-com, então deixa eu investir, e foi para cima. E agora, dot-com para nós é ponto .com, é coisa normal, né? Nada de ânimo, né? Se pudéssemos então ver 20 anos no futuro, né? Se lembra do ano passado, quando a Apple atingiu valorização de $1 trilhão, né? Um marco super importante. Esta semana superou 1,53 trilhões, mais de $1 trilhão e meio. Isso no meio do coronavírus. E também dúvidas sobre a produção de mais iPhones e tudo. Será que o mundo está saturado e não pode melhorar mais? Isso no meio do coronavírus. Ações têm ganho mais de 40% desde as profundezas de março. Isso, ações da Apple são 19% positivo para 2020 e 80% de ganho acima de um ano atrás. Caramba, né? A Apple decolando. A Amazon alcançou nova alta histórica na quarta. Quer participar, né? A Amazon recusa split as suas ações, dividir no meio ou em 3 vezes para deixar o preço mais acessível. O preço agora de uma ação de Amazon, $2.722,35. Quem consegue, né? Ações da Amazon têm subido mais de 37% nas últimas 52 semanas. Está logo por trás da Apple com valorização de $1,3 trilhões. Microsoft também alcançou nova alta histórica. Boa semana, né, para essas empresas. Ações subiram mais de 40% nas últimas 52 semanas. Também está atrás, mas quase em cima da Apple em valorização de $1,49 trilhões. Quase chegando por aí. Talvez semana que vem vamos ter Microsoft como também no clube exclusivo de $1,5 trilhão de valorização. Outra empresa, Tesla, superou $1.000 por ação pela primeira vez na quarta-feira. Sua capitalização no mercado agora é mais de $190 bilhões, que é nada em comparação, é pouca coisa em comparação com os trilhões que estamos falando, mas se Tesla ganhar mais uns 15%, que certamente vai, dado tempo suficiente, né? Vai superar Toyota para ser a montadora de automóveis mais valiosa no mundo. Interessante isso. Investidores e Tesla só tem para crescer, viu? Investidores tiveram muito ânimo semana passada sobre Boeing e sua reabertura,
Quinta-feira deu notícias ruins quando o Boeing divulgou seus planos de cortar produção do modelo problemático 737 MAX. Acionistas responderam por se livrar das posições, deprimindo o preço por 16%, mas dinheiro esperto, viu? A Pechincha entrou imediatamente, o preço na sexta-feira subindo por 9%. Minha opinião é que Boeing, apesar dos problemas, está lidando bem e possui base muito boa para a recuperação, né? Daqui há muito potencial de subir, especialmente com a recuperação das linhas aéreas. Boeing está atualmente 43% negativo para 2020. Será que Boeing vai sobreviver? Como tem que não, né? É só Boeing e Airbus, né? Principalmente no mundo, né? Boeing certamente vai se recuperar. Creio, minha opinião, viu? Ações das linhas aéreas também estão ainda no fundo do poço. Agora, eu pessoalmente acho que há grandes oportunidades por aí. Provavelmente alguns serão eliminados. Então, procure pechinchas de empresas que têm capacidade e planos de sobrevivência, viu? Exportações e importações chinesas diminuíram em maio, ambos, né? Exportações por 3,3%, mas, viu? Importações caíram por 16,7% em comparação com um ano atrás. Então, recuperação chinesa começou, mas moderado, viu? Poxa, escuta só isso. A grande limitação de carros elétricos, falando em Tesla, né? Energia solar e muitas outras tecnologias tem sempre sido armazenamento dessa energia solar, né? Dá para gerar sim, dá para gerar numa boa, mas botar aonde, viu? Tesla tem empurrado as barreiras ao ponto que os carros elétricos possuem autonomia de até mais de 600 quilômetros. Outro problema é que essas baterias são muito caras, né? E cada vez mais que carrega a bateria, essa bateria perde eficiência. Enfim, terá que ser reposto a um custo enorme, para alguns modelos bem mais que $20 mil só para a bateria. Agora a empresa chinesa, escuta só, que fabrica baterias para Tesla e Volkswagen, criou uma nova bateria que dura 16 anos e até 2 milhões de quilômetros. Caramba, se é verdadeiro, então seria uma revolução que terá efeitos grandes em muitas áreas, não somente em carros, não, mas em todas. Poxa, interessante, super interessante isso, né? Vendedores a varejo nos Estados Unidos estão sofrendo, a expectativa é de até 25 mil lojas fecharem permanentemente esse ano, quase 3 vezes mais que o ano passado, em 9.300 e tal. É muita coisa, né? A economia de Hong Kong depende muito na sua linha aérea Cathay Pacific, e o governo resolveu comprar uma porcentagem minoritária valendo $5 bilhões da linha para que ela possa sobreviver, viu? Linhas aéreas têm que sobreviver. Onde há muita concorrência, então algumas linhas talvez se afundam, mas algumas têm que sobreviver. Faz parte da economia essencial do mundo. E os governos vão ter certeza, vão fazer certo que realmente vão sobreviver. No Brasil, há mais de 800 mil casos confirmados do coronavírus e divulgou mais de 30 mil novas infecções em 24 horas. Poxa, né? Agora é a vez do Brasil, né? Os Estados Unidos teve sua vez e agora está recuperando. Agora o Brasil ainda não tem achatado curva. Agora o Brasil e os Estados Unidos têm o segundo maior número de casos no mundo, mas se lembre que tem que verificar pela porcentagem da população. Como nos Estados Unidos, dezenas de milhares de manifestantes estão se reunindo contra racismo nas cidades maiores da Europa. Mesma coisa, né? Depois do homicídio de George Floyd pelo policial. Primeira coisa, não há evidência nenhuma que esta ação horrorosa do policial fosse motivada por racismo, né? Segunda-feira, não é somente negros que morrem às mãos de policiais, né, ruins, viu? Terceira, comprovada razão porque mais negros morrem em confrontos violentos com policiais é porque a maioria dos crimes violentos são cometidos por negros. Isso é inegável. Não é racismo, é estatística nua e crua. Simplesmente um triste fato. Então, se participar em crime violento, claro que vai ter mais confrontos com polícia. Outra coisa, igrejas e outras reuniões puramente pacíficas ainda estão banidas ou severamente restritas em muitos lugares, principalmente nas cidades onde estão acontecendo esses tumultos, né? Mas os protestos estão sendo apoiados, celebrados, e a polícia, por maior parte, não interfere. Certamente não detém ninguém por não utilizar máscara ou manter distância social suficiente. É injusto e absurdo.
realmente mostra nitidamente o lado de sensatez de um lado e lado insensato, né? Pelo outro lado. Enquanto as permitidas manifestações destroem ainda mais a economia já mancando, né? Os governos insistem que Covid é tão perigoso e que não podemos reabrir a economia. Caramba, é absurdo isso. Então, devido a essas manifestações, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, e todo mundo aglomerado né, cuspindo, né, gritando um em cima da outra, talvez haja mais um surto da Covid e seria a culpa deles, né? E manter fechado a economia ainda mais. Vamos ver o que acontece. Vamos encerrar com melhores notícias, né? Toda essa depressão da Covid, né? Sonhos se realizam e fantasias viram realidade. Um baú de tesouro cheio de ouro, valendo mais de $1 milhão, foi encontrado nos Estados Unidos, na Rocky Mountains, né? Um cara rico e aparentemente doido, né? Para fazer coisa dessa. Forrest Fenn, nome dele, agora com 89, ele escondeu o tesouro ali nas montanhas há mais de 10 anos. Ele o escondeu para que fosse encontrado por alguém que buscasse, guiado por dicas num poema que o Forrest fez, revelando que a riqueza jazia em algum lugar nas montanhas ao norte de Santa Fé, no México. E alguém encontrou. Poxa, parabéns, né? Fenn diz que ele não conhece a pessoa que encontrou. Talvez o afortunado, então, será o aluno junto com você aqui na Day Trading Academy, né? Ele vai querer investir esse dinheiro. Que todos nós tenhamos o suficiente para abençoar outras pessoas tão generosamente assim, né? Boa sorte para você nessa semana. Até semana que vem. Tchau. Outro problema é que essas baterias são